Para o nosso coração nessa manhã está baseada no Salmo, o Salmo mais conhecido da Bíblia, provavelmente você conhece, mas antes, deixa eu fazer uma comparação e uma analogia. Quando você está doente, você vai no médico e o médico prescreve uma receita com os medicamentos que você precisa. Eu creio que uma receita de Deus para os dias que nós estamos vivendo, se você for nesse médico dos médicos, que é o Senhor, e buscar uma receita para os males, e um texto bíblico que traz assim promessas, respostas para os males desse tempo que vivemos, os males que foram agravados e intensificados pela pandemia. Eu diria para você, a receita que você, que nós precisamos ler, gravar, meditar, decorar, recitar, proclamar, é o Salmo 23. O Salmo 23 é essa receita de Deus para os males modernos, é a prescrição divina para lidar com os tumultos e dias turbulentos que vivemos, e especialmente com os males e sentimentos interiores. Eu vejo cada verso desse salmo como uma pílula, uma promessa, um remédio de Deus, um antídoto de Deus para as várias enfermidades emocionais, espirituais, existenciais do nosso dia. Então, eu vou trazer hoje uma palavra no Salmo 23 para você. Cada verso, uma promessa, um antídoto, uma resposta, uma receita divina para os males. E nós vamos estudar e entender completamente esse salmo, porque nem todos que leem entendem completamente. O Salmo 23 ele é dividido em duas partes. Do verso 1 até o 4, a figura do pastor, e do verso 5 até o 6, a figura do anfitrião, daquela pessoa que recebe alguém na sua casa. Isso nos ajuda a entender bem. Então vamos para o primeiro verso, muito conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse texto, você sabe que o Antigo Testamento é em hebraico, e o sentido prioritário do Salmo 23, do versículo 1, a ideia central no original, a ideia é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, eu como uma ovelha, eu tenho Deus como meu pastor, Ele cuida de mim, Ele cuida das ovelhas. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, de nada terei falta. A ideia principal é, se Deus é o meu pastor, eu tenho um cuidador, eu tenho um provedor, eu tenho um protetor, Ele é tudo que eu preciso. A ideia não é que Deus vai suprir cada detalhe da minha vida. A ideia central desse texto é, se Ele é o meu pastor, se eu tenho Deus como meu pastor, então de nada terei falta, porque nele eu tenho toda a provisão, nele eu tenho toda a proteção, nele eu tenho toda a ajuda. A ideia é essa: se eu tenho um pastor como Deus, se ele é meu, é pessoal, se eu faço parte do seu rebanho, se eu sou ovelha do seu pastoreio, nele eu não vou precisar de coisa alguma. A ideia é essa: Deus é o meu pastor. Então, tendo Deus como pastor, de nada terei falta, de nada. A ideia é que o bem maior que a gente tem, o bem maior, a provisão maior, a alegria maior, o sustento maior é o próprio Deus. Então, se nós temos um pastor como Deus, que não falha, que não falta, que não desampara, que não nos deixa, um pastor que foi revelado em Jesus Cristo, que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que é Ele, o Senhor Jesus, é Ele que é
tudo que a gente precisa. Esse é o sentido do texto. Esse é o sentido do texto no hebraico. Esse é o sentido. Nós somos ovelhas desse grande e poderoso pastor. Ainda que você tenha um pastor da sua igreja, ainda que eu seja pastor dedicado, um pastor amoroso, ninguém se compara com esse pastor que é o Senhor Deus. Esse nunca falta, esse nunca desampara, esse nunca deixa, esse nunca te abandona, ele nunca te esquece, ele nunca te negligencia, ele nunca deixa de cuidar das suas ovelhas. Então, o versículo 1 do Salmo 23 é a resposta para o quê, pastor? Qual é a doença que o versículo 1 trata? Ansiedade. Ansiedade é o mal do nosso século. Ansiedade, o Brasil é o primeiro lugar do país de gente mais ansiosa, de transtorno de ansiedade do mundo. Primeiro remédio, primeira pílula para tratar esse mal terrível. Ansiedade tem a sua origem, a palavra, no verbo estrangular. Quem vive ansioso vive estrangulado, falta ar, o coração acelera, vem a sudorese, a pessoa começa a suar frio. A ansiedade faz tudo isso na gente. E esse salmo é a receita do Senhor para fazer e falar para você e para mim. Nós temos Deus como nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele vai cuidar, ele vai guardar, ele vai prover, ele vai suprir, ele é tudo que você precisa. Se você tem Deus como seu pastor, se você tem Deus na sua vida, se ele é seu, se você se relaciona com ele, se você tem amizade com ele, se você está num relacionamento de aliança, dentro da aliança do sangue, aliança inquebrável, se você faz parte do povo de Deus, da família de Deus, se você pode dizer que ele é seu pastor, então saiba, ele é tudo que você precisa, ele tem tudo que você necessita. Todos os recursos interiores, espirituais, materiais, ele já nos deu, ele é tudo. Ele é tudo, como diz o apóstolo Paulo, se ele já nos deu Jesus Cristo, que é o melhor que ele tinha, ele não nos dará todas as outras coisas mais? Ou como diz Paulo em Efésios 1:3, que em Cristo Jesus nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, já são nossas, já nos foi dada todas as riquezas insondáveis do Evangelho. Se nós temos um pastor como esse, nós temos tudo que nós precisamos. Esse é o sentido. Se ele é o meu pastor, eu já tenho tudo. De nada terei falta. Vai embora a ansiedade. Some do meu coração. Eu tenho um pastor. Segundo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, e a ideia de restaurar a alma, renovar as forças. O que o salmista está dizendo aqui, que o bom pastor leva as suas ovelhas até o alimento, as pastagens verdes, até as águas tranquilas de descanso. O bom pastor conduz as suas ovelhas livres, sabe de quê? Qual é a doença que o versículo 2 trata? É o estresse, é o cansaço, é o esgotamento físico, mental. É nesse tempo de pandemia que a gente está cansado de isolamento social, cansado de usar máscara, cansado de álcool gel, cansado de tanta notícia de morte, cansado da pandemia. Nós estamos cansados, exaustos fisicamente, cansados de às vezes ficarem confinados dentro de casa, as crianças estudando, cansados, os pais estão estressados,
estressados, as mães estressadas, as crianças estudando em casa, trabalhando em casa, falta de contato social, de relacionamento, e isso gera um estresse mental, um estresse emocional, um esgotamento físico. O Salmo 2 é o antídoto de Deus para o estresse. Nós temos um pastor que nos dá descanso, nós temos um pastor que restaura as forças, que renova o vigor, que refrigera a alma. Nós temos um pastor que cuida da gente fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Ele alimenta a nossa alma, ele alimenta a nossa mente, as suas promessas revigoram as nossas forças. O salmista diz que nós temos um pastor que nos dá descanso, refrigério, ele nos renova o vigor, ele nos alimenta. Então o versículo 2 é essa promessa que você tem que agarrar e dizer: estresse, diminui o estresse que eu estou sentindo, o cansaço, acalma, porque o Senhor está refrigerando a minha alma, o Senhor está me levando, está me possibilitando descanso físico, mental, emocional. Eu posso me revigorar nas suas promessas. Eu tenho um pastor que me permite, que me possibilita descanso, alimento, refrigério, relax. Eu tenho um pastor que relaxa a minha alma. É isso que o versículo 2 diz para você e para mim, nesse tempo de cansaço. Vá até Ele, deixa o Senhor refrigerar o seu coração, deixa o Senhor renovar seus pensamentos, deixa o Senhor tirar esse cansaço existencial e deixa o Espírito da graça te energizar com as coisas boas do céu. Deixa as promessas divinas fortalecerem você e encher você de ânimo, de vigor e de coragem. Essa é a segunda promessa e o segundo antídoto. Mas continua, versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O bom pastor guia suas ovelhas no caminho certo. As veredas da justiça aí são os caminhos corretos, retos, retidão, integridade, daquilo que é certo, ético, justo, correto, honesto, puro. O Senhor nos guia nesses caminhos. O que esse versículo aqui está curando? É o antídoto contra o quê? Contra a confusão. Vivemos uma era de confusão política, confusão ética, confusão mental. É tanta informação, é tanta desinformação, é tantas coisas que nós às vezes ficamos perdidos, sem saber o que é correto, o que é certo, qual o caminho, qual decisão, por onde eu devo andar, como que eu vou viver nesse momento, e a gente fica confuso, indeciso, inseguro. Qual o caminho, qual decisão, qual a rota que eu devo percorrer, qual a vereda que eu devo andar? E o salmista diz que o bom pastor, ele nos guia no caminho certo, nas veredas da retidão, da justiça, da honestidade, daquilo que é ético e justo. Nós temos um bom pastor que nos livra dos maus caminhos, dos caminhos enganosos, das ciladas, das armadilhas, dos caminhos perigosos, desonestos, errados. Nós temos um bom pastor que guia as suas ovelhas pelas veredas da justiça. E você não sabe tomar uma decisão, você não sabe, será o que eu devo fazer, como proceder nesse dia, eu preciso escolher algo, eu estou confuso, eu não sei. Deixe o bom pastor guiar você. Esse salmo aqui é o salmo da direção divina. Ele é o guia, ele é o mestre, ele é o pastor que vai na frente nos dando exemplo, que vai atrás nos guiando, nos cercando, nos guardando, nos dirigindo. Então, contra a confusão desse tempo, contra as incertezas desse tempo, tome o antídoto da direção divina. Confie nele, siga os seus passos, ele nos guia por sua palavra, a sua palavra nos diz o que é certo, correto, os seus mandamentos nos protegem dos enganos, os seus mandamentos são seguros, a palavra de Deus é reta, é pura, é justa, é confiável, passará o céu e a terra.
mas a palavra do Senhor jamais passará. Ele nos guia nesses caminhos da vereda. Quarto versículo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam, me protegem. Qual é o mal do que o versículo 4 trata? É o medo. As ovelhas tinham que passar por vales escuros, que batiam sombras, vales escuros como a morte, que tinham predadores, leões, ursos, lobos para atacar as ovelhas. E as ovelhas, ao passar por aqueles vales, ficavam amedrontadas, não sabiam, não enxergavam direito. No meio daquela escuridão, o que a ovelha faz? A ovelha corre para o seu pastor, ela se aproxima do pastor, ela segue o pastor, porque o pastor tem o bordão, tem o cajado para bater nos predadores, para mandá-los embora, para proteger as ovelhas, tem o cajado para proteger a ovelha que está distante, que está longe, ele puxa para perto, ele guarda, ele é o protetor. Ele nos protege na escuridão, nas incertezas, nos tempos difíceis, no meio das crises, quando as tempestades chegam e as nuvens escuras se formam e a gente não consegue enxergar a frente, nós corremos para o bom pastor, porque a gente vai atravessar esse vale, nós não ficamos estagnados, nós não ficamos parados, nós não ficamos no meio do vale, o pastor nos faz atravessar. Agarrados nele e dizer assim: olha, eu não vou temer, o medo não vai me paralisar, o medo não vai me bloquear, eu não vou ficar estagnado, apavorado, panicado, eu não vou me entregar a essa síndrome do pânico, eu não vou me entregar a essa fobia, eu não vou aceitar viver paralisado aqui nesse vale, eu vou correr para o pastor, porque ele vai me fazer atravessar, não temerei mal nenhum, porque ele está comigo, ele me protege, ele me guarda, o guarda de Israel não dorme, ele não dorme, ele está sempre conosco, ele nos conduz, por esses tempos difíceis nós vamos atravessar, nós vamos passar pelo vale, seguros e protegidos com o bom pastor, que está conosco sempre. Esse é o antídoto contra o medo. Quinto versículo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui agora a figura muda, a figura agora é do anfitrião. A gente chega na casa e Deus vai nos hospedar, vai nos receber na sua casa, e ele prepara uma mesa para a gente, os adversários ficam do lado de fora, ele nos persegue. Olha, esse versículo aqui, é um antídoto para a tristeza, porque diz que Deus prepara um banquete para nós, e quando diz que ele unge a nossa cabeça com óleo, é o óleo do perfume, que era colocado no anfitrião de honra. A ideia é que Deus nos recebe como convidados de honra e nos perfuma, e ele prepara um banquete para a gente, e ele enche o nosso cálice transborda de bênçãos, de alegria, que o vinho é o símbolo da alegria da festa. Ele está dizendo: olha, chegue na casa de Deus e Deus te recebe. Deus prepara um banquete, os seus inimigos, seus perseguidores vão olhar de fora cheios de raiva e vai ver Deus cuidando de você, tratando de você, você sendo convidado de honra, sendo honrado, sendo ungido com perfume, sendo perfumado por Deus, alimentado por Deus, dizendo assim: tristeza, depressão, solidão, essa angústia que eu estou seguindo, que eu estou sentindo, essa inferioridade, me sentindo só, solitário, sozinho, saiba que você é o convidado de honra do Senhor. O Senhor te acolhe na casa dele, o Senhor já preparou um banquete, dando Jesus para te salvar, já escreveu o seu nome no livro da vida, você é bem-vindo na casa do Senhor. O Senhor diz: olha, jogue fora essa tristeza,
tristeza, jogue fora essa angústia, essa depressão, pare de se sentir sozinho, pare de se sentir inferior, desvalorizado, abandonado, pare de se sentir solitário. O Senhor prepara um banquete para você, o Senhor unge a sua cabeça com óleo, o Senhor prepara o melhor para você, Ele enche o seu cálice, você é o convidado de honra na casa do Senhor, enche o seu coração de alegria e beba o cálice da felicidade que o Senhor está te dando. E por último, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa palavra seguir no hebraico é perseguir. Assim como às vezes nós somos perseguidos por coisas ruins, somos perseguidos por ladrões, bandidos, o salmista está dizendo, olha, onde nós formos e andarmos nesse mundo, todos os momentos da vida, nós somos perseguidos implacavelmente. Não pelo azar, pela má sorte, não pelas trevas, pelo diabo, por ladrões, nós somos perseguidos pela bondade e a misericórdia do Senhor. Esse versículo é o antídoto, sabe para quê? Para a incerteza sobre o futuro, a insegurança, a incerteza. Você tem filhos, eu tenho 3 filhos, estão estudando, escola, faculdade, incerteza sobre como será esse ano, e o ano letivo, e a faculdade, como vai ser? Será que vai perder? Como vai ser no meio dessa pandemia toda? Como vai ser o futuro deles? Será que isso vai demorar mais? A gente fica preocupado com o futuro, nosso futuro, futuro dos nossos filhos. Como será? O que vai acontecer? O que vai vir daqui para frente? Como será o mundo? Como será? Eu sou pastor, a igreja está prejudicada pela pandemia, os cultos, a presença das pessoas, as crianças não podem ir, os idosos não podem ir. Como será o futuro da igreja? O que vai acontecer com tanta gente dispersa, os membros da igreja dispersos? A gente fica preocupado. O que vai acontecer amanhã? Como será? Quanto tempo vai durar isso? Será que vai voltar a ser normal? E os nossos filhos, e a igreja, e o povo, e o sustento, e o emprego, e o trabalho, e a carreira, e a economia, como será? Nós ficamos preocupados, o que vai acontecer? Eu não sei como será, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza, plena convicção, segurança total na minha alma, para a minha vida, para os crentes da minha igreja, para os meus filhos. Eu tenho absoluta certeza e total convicção que onde eu for, onde a minha família for, onde os crentes forem, por onde eles andarem, eu tenho certeza que a bondade, a misericórdia do Senhor os perseguirá. Não tem como fugir, não tem como fugir. Para onde eu for, para onde eles forem, a bondade de Deus os acompanha, a misericórdia do Senhor vai atrás, não tem como fugir, não tem como escapar. Nós somos perseguidos pelo amor leal, pelo amor fiel do nosso Deus. Sempre, sempre, sempre. Eu não sei como será o futuro, mas eu sei que lá no futuro, o que está me esperando é a bondade, é a fidelidade, é a misericórdia, é o amor de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que a graça de Deus está no futuro, me esperando, esperando você, esperando o povo de Deus. Isso eu tenho certeza. Você talvez já tenha ouvido aquela ilustração de um concurso de oratória, de recitação e de declamação que uma rádio fez. E daí foi lá um ator nesse concurso e recitou e declamou o Salmo 23 com impostação de voz, tudo correto, a linguagem. Quando ele terminou, o auditório aplaudiu efusivamente aquele orador. Depois veio um velhinho
subiu lá com a voz rouca, afônica, sem grandes dotes de oratória, e o velhinho citou e falou o Salmo 23. E quando ele terminou, em vez de aplausos, as pessoas estavam chorando. O ator veio e falou com alguém: por que as pessoas me aplaudiram e ele? As pessoas choraram. E alguém respondeu: é porque você conhece o salmo do pastor. Aquele idoso conhece o pastor do salmo. Conhece o pastor do salmo. Você quer uma receita para vencer os tempos difíceis? Conheça o bom pastor. Conheça o bom pastor. Ele é tudo que a gente precisa. Meu Deus e meu Pai, abençoe cada ouvinte nessa manhã, que eles experimentem a presença do bom pastor e que o Senhor os livre e o Senhor os liberte da ansiedade, do medo, do estresse, da confusão, da dúvida, que o Senhor os liberte da tristeza, que o Senhor os liberte da insegurança quanto ao futuro, que essas promessas gloriosas do Salmo 23 seja o remédio, seja a cura, seja a libertação para a alma, para o coração e para a mente. Que o bom pastor cuide de cada ovelha, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém.